Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Esse palavreado todo aqui, inicial, além de sinceramente desejar para vocês que essa paz do Mestre é também para mim parar de tremer por dentro aqui, porque o primeiro dia é sempre muito alegre, né? Mas é sempre muito desafiador olhar para esses rostinhos novos aí e ter que falar para vocês. Mas nós vamos falar. E vamos falar sobre um assunto que nós achamos muito interessante. Falaremos sobre as nossas relações com o mundo espiritual de todo sempre, antes de Kardec. E aí vocês poderiam nos perguntar, por que antes de Kardec? Porque Kardec, ao codificar a doutrina espírita, ele trouxe uma maior consciência desse fenômeno que nos proporciona esse relacionamento com o mundo espiritual. Ao nos mostrar as leis nas quais se fundamentam esse processo com a codificação da doutrina, ele nos conscientizou, trouxe para a nossa razão a existência desse fenômeno de uma forma diferente, quando do princípio da humanidade. Isso não quer dizer que esses fenômenos não ocorriam antes. Eles ocorreram desde que existe o mundo espiritual e o mundo material. Porém, é com Kardec que nós tomamos consciência desse fato. Então, nós chamamos essa nossa breve apresentação de um olhar histórico sobre esses fatos ocorridos durante esse longo processo de evolução, longos séculos de evolução e de desenvolvimento da humanidade. Com isso, nós queremos trazer esses fatos de relacionamento, alguns personagens que marcaram toda essa história, alguns povos onde esses fenômenos foram mais marcantes, de forma que, ao final, nós possamos perceber essa evolução do nosso mais absoluto primitivismo nessa relação até a nossa consciência desse fenômeno com Kardec. Nós vamos iniciar, então, trazendo lá da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, a afirmativa de Kardec. O Espiritismo encontra-se por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte se encontram seus vestígios, nos escritos, nas crenças e sobre os monumentos. Naturalmente que ao dizer o Espiritismo se encontra, ele se referia ao fenômeno mediúnico e não à doutrina espírita codificada muito depois por ele. Não só Kardec afirma a existência desses fenômenos. Outros estudiosos, por outros meios de pesquisa, também chegaram a conclusões semelhantes, como, por exemplo, Thomas Henry, que foi um sociólogo inglês e que fez os seus estudos sobre as religiões e afirmou: há povos sem um Deus, mas não há em nenhum momento sem os espíritos. Também Herbert Spencer, que era inglês e também estudioso das relações sociais, ele diz para nós que existem povos que ignoram a existência de Deus, mas todos, em todos os quadrantes da Terra, partilham da crença na sobrevivência do espírito após a morte e na
comunicação com os mortos. Portanto, na conclusão dos seus estudos sobre os povos, as ciências sociais, as religiões, ele também chegou à conclusão de que todas essas manifestações estão presentes em todos os quadrantes, de norte a sul, de leste a oeste. Para sairmos um pouco desse âmbito da ciência, nós pegamos a opinião de um jornalista italiano, Gino Giordani, que foi, durante muito tempo, diretor da Biblioteca do Vaticano. E lá ele tinha à sua disposição livros à vontade para as suas pesquisas. E ele resolveu fazer uma pesquisa e um estudo nos livros sagrados de vários povos. E ele também, ao fazer essas pesquisas nos mais antigos livros e tradições da humanidade, concluiu o seguinte: os deuses, anjos e demônios estão na origem de todos os povos. Falando em anjos e demônios, os espíritos nos esclarecem. Depois da codificação, nós tomamos conhecimento, e também pela origem das palavras, de que, ao se referir aos deuses, anjos e demônios, ele se referia aos espíritos. Ele utilizou-se desta linguagem pela sua formação católica, né? Então, ele usou a linguagem dos deuses, anjos e demônios, que nós poderemos substituir pela palavra espírito. E por falar em espírito, vejamos a pergunta 668 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona-os da seguinte forma: os fenômenos espíritas não podiam ter levado à crença na pluralidade dos deuses? E pela resposta dos espíritos, nós vamos deduzir de que o fenômeno espírita representa para nós um caminho de evolução para Deus. Representa um direcionamento desse nosso retorno na busca do sagrado, na busca do Criador. Vejamos então a resposta. Os espíritos pareciam deuses. Quando um homem se destacava por suas ações, por seu gênio ou por um poder oculto, faziam dele um Deus e prestavam-lhe culto após a morte. Um exemplo que traduz bem na prática essa afirmativa dos espíritos é, por exemplo, Osíris, lá junto aos povos gregos, né? Ele era uma pessoa muito destacada, muito ativa dentro daquele povo. E com o tempo, quando ele desencarnou, todas aquelas suas práticas, os seus costumes, né, foram venerados por todos, e ele foi considerado Deus à imagem e semelhança dos homens. Assim, essa evolução do fenômeno espírita representa para nós esse caminho de evolução para Deus. Começando lá dos nossos atos mais primitivos, nessa busca por esse sagrado, nós encontramos a primeira manifestação das nossas adorações, ainda sem muita consciência, sem desenvolvimento da nossa inteligência. Era o primitivismo absoluto, que se dá pelo fenômeno que se chama litolatria. É a época em que nós, lá bem no nosso primitivismo, no nosso primeiros passos, adorávamos as pedras, era o nosso objeto de adoração. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai evoluindo a passos lentos e chegamos então à
fitolatria. Nessa época, nós passamos os objetos das nossas adorações para os fenômenos da natureza, os trovões, os raios, né? Essa era a forma de adoração e de manifestação dessa nossa relação, ainda inconsciente, nesse caminho de evolução para Deus. Mais adiante, os animais passaram a ser os objetos da nossa predileção. Mesmo nas raças já mais desenvolvidas, evoluídas, como as raças adâmicas, né, os animais estavam lá como objeto de predileção e adoração daquele povo. Na sequência, nós chegamos a nós mesmos e fizemos deuses à nossa semelhança. Deuses para suprir a todos os nossos desejos e os nossos caprichos. Vivíamos a época da mitologia. Aqui, nessas 4 vivências, elas se manifestaram em quase todos os povos durante um longo período, ainda de inconsciência, mas era a forma que nós tínhamos como humanidade primitiva de nos relacionarmos com essas questões, ainda muito primitivamente. Mas o tempo passou e nós demos alguns passos nesse nosso processo evolutivo. Pequenos passos, porque nós não somos extraordinários e não podemos dar saltos extraordinários. A natureza também vai se modificando aos poucos. Da mesma forma, nós também, como humanidade, nesse processo de evolução. E aí nós temos as primeiras manifestações do mediunismo, que foi classificado por Herculano Pires, numa obra que ele estuda o espírito e o tempo, como o mediunismo tribal. O que ele definiu como sendo o mediunismo tribal? Essa vivência nossa nesse nosso processo evolutivo. É aquela época em que nós vivíamos ainda meio que acuados dentro da caverna, com medo do ataque das feras, com medo das tempestades. Então a gente vivia preso e esse nosso mediunismo muito primitivo, denominado de mediunismo tribal, se manifestava pelo medo. Então a gente vivia na caverna e vivia esse medo que caracteriza esse período da nossa evolução. Mais adiante, com a evolução do homem, ele resolveu sair um pouco dessa caverna, criou um pouco mais de coragem e saiu em busca da caça, do plantio. Houve mais um momento de abundância da alimentação, na questão da agricultura. E esse período, essa vivência, foi denominado o período do mediunismo agrícola. Chegamos, então, na era do mediunismo oracular. Nas primeiras manifestações em que surgiram as pessoas que traziam as notícias do outro lado, né? De uma forma muito rudimentar ainda. Seguindo, nós chegamos a uma forma mais aprimorada do mediunismo, que foi o mediunismo profético. Para depois, muito depois, nós chegarmos ao mediunismo consciente, assim denominado por Allan Kardec. Essas 5 projeções aqui, nós vivemos um longo tempo do nosso processo de evolução para Deus. E representou muito do nosso progresso de humanidade. Mas quais seriam os sinais mais antigos dessas
manifestações. Seria o advento das raças adâmicas, 4.000 anos antes de Cristo? Embora esses registros com as raças adâmicas sejam bem mais abundantes, os primeiros sinais se deram muito antes, com uns rabiscos rudimentares que foram encontrados em cavernas da África no período paleolítico, 300.000 anos antes de Cristo. Nesses rabiscos havia a manifestação da existência desse relacionamento com os espíritos. Esses são os primeiros sinais dessas manifestações. Dentro desse nosso objetivo, desse nosso caminhar histórico, nós identificamos 4 grandes desencadeadores dos fatos espíritas. O primeiro deles é o culto aos mortos. Os mortos desapareciam, mas eles voltavam de alguma forma, ainda que nas nossas lembranças dos nossos antepassados. Os povos onde esse culto aos mortos ficou mais marcado foi exatamente entre os egípcios. Eles cultuavam de uma forma diferente esse retorno do morto à pátria espiritual, com uma festa, uma pompa muito grande. De tal forma que o culto aos mortos, representa para nós o primeiro desencadeador dos fatos espírita, essa nossa procura de entender o enigma da vida e da morte. O nosso segundo desencadeador desse processo é a cura dos nossos males, a nossa busca por curar os nossos males. E os agentes que representam bem, né, essa busca são os curandeiros, feiticeiros, sacerdotes, médicos, que estiveram presentes em muitos povos, como, por exemplo, o pajé brasileiro, o feiticeiro médico Zulu. Lá no centro da África, os milongos africanos. Lá na Polinésia, os caunas e os lobachas na Abissínia. Todas essas citações são feitas por Ernesto Bozano no livro sobre a mediunidade nos povos primitivos. Se não me falha a memória, é esse o título. Se não for, eu corrijo depois. O terceiro desencadeador, a procura de conhecer o destino e o futuro. Essa nossa curiosidade de querer saber o que vem pela frente. Os agentes desse desencadeador se tiveram presente muito com os oráculos e adivinhos em praticamente todos os povos, mas muito notadamente entre os gregos e romanos, com a figura das pitonisas e das sibilas, que eram mulheres que tinham a capacidade de adivinhar o futuro. Tinham também os arúpsis, que eram aquelas criaturas que consultavam as entranhas dos pássaros sagrados, e dessa forma eles revelavam o futuro. Os álgures, que eram as pessoas que liam a sorte nas praças, né? Eram os ledores de sorte daquela época. E os sacerdotes, que representavam os segmentos mais organizados desses prognosticadores do futuro, que assistiam aos reis nas suas questões de Estado, né? Então, os sacerdotes representavam o segmento mais organizado dessas criaturas. O quarto desencadeador desse processo é entender o sobrenatural, o místico e o sagrado. Nós vamos percebendo que esse processo vai se aprimorando,
né? A nossa busca pelo sagrado, ela vai se transformando e vai se sublimando de uma certa forma, essa busca. Os agentes dessa busca pelo sobrenatural e os místicos que marcaram esse desencadeador foram os profetas em Israel, os sacerdotes egípcios, celtas, hindus, filósofos na Grécia, e mais recentemente os doutores e santos da igreja. Assim nós temos aí esses 4 desencadeadores do fenômeno espírita, cada um com a sua característica, com a sua época, com os seus agentes, representando sempre esse nosso caminhar em busca do sagrado, desse nosso relacionamento com o alto. Agora, nós vamos trazer aqui alguns personagens que marcaram esse nosso caminhar histórico sobre a evolução do fenômeno espírita. E trouxemos aqueles que para nós respondiam a alguns questionamentos e que tinham representatividade dentro do nosso propósito. Muitos outros existiram com o seu valor, com o seu trabalho. Começando por Moisés. Moisés tem muitas citações sobre os seus feitos e sobre o seu domínio, sobre o magnetismo, sobre os seus conhecimentos dessas práticas e uso do magnetismo e de todas essas forças. Ele foi muito bem educado e conhecia todas essas práticas. Na Bíblia mesmo tem muitas referências sobre os seus feitos. Mas o nosso destaque aqui, o nosso desejo dentro do nosso propósito é trazer o destaque onde Moisés foi grande no exercício da sua mediunidade, que foi exatamente no Sinai, quando recebe as tábuas da lei, diretamente de Javé, aquele para quem o seu povo o tinha como Deus. Esse código de ética moral, que nas palavras de irmão Áureo, o dirigente espiritual dessa casa, e autor do livro Universo e Vida, nos diz que representam o código recebido por Moisés, dos 10 mandamentos, o maior código de justiça que a humanidade já viu. Tanto é assim que até hoje é a nossa referência de justiça. Temos também a figura de Amenófis, que pelas seu conhecimento na área do magnetismo e por ter sido contemporâneo de Moisés, está aqui citado como um destaque pelas práticas que exercia com as suas especializações do magnetismo, efeitos físicos e embalsamamento. Ele era um destaque na época, o rei o preferia pela sua capacidade que tinha com as questões do magnetismo para servir ao seu reinado. Emmanuel, nesta obra aqui, que nós trabalharemos muito durante todo esse curso, faz uma referência ao conhecimento dos egípcios nessa área do magnetismo e dessa comunicação com o mundo espiritual. Aí ele afirma: o destino e a comunicação dos mortos, a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles, os egípcios, problemas solucionados e conhecidos. Então, eles tinham conhecimento já dessa relação da existência desse fenômeno e das suas práticas. Os profetas em Israel é um marco, e aqui a gente percebe que neste momento, com essa manifestação dos profetas, a gente já vê uma sublimidade nesse fenômeno, nessa nossa relação com o mundo espiritual. Citaremos apenas 2
e destacados pelas suas profecias. Isaías, por exemplo, ele muito nos trouxe sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. E Jeremias. Jeremias foi um profeta que ficou conhecido pelas lamentações da queda de Jerusalém. Ele sofria muito por aquele povo ter se afastado de Javé, a quem eles chamavam Javé, que era o Deus a quem eles se referiam, né? Então ele clamava para que aquele povo voltasse novamente para Javé. Mas o povo de Israel já estava cego pela a questão do poder, né? E não ouvia Jeremias, né? E Jeremias também ficou conhecido muito pela definir, mostrar para nós as características dos falsos profetas. E é assim que ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, cujo título é Falsos Cristos e Falsos Profetas, onde ele traz uma mensagem sobre falsos cristos e falsos profetas. Vale a pena a gente dar uma conferida. Andamos muito aí ainda no nosso processo evolutivo até chegar ao ano 469 antes de Cristo. Essas duas figuras, Sócrates e Platão, foram marcantes dentro desse processo da filosofia grega, trazendo para nós ideias tão avançadas, tão diferente daquelas que existiam naquela época, como, por exemplo, eles falavam de um Deus e deuses, fazendo a diferença entre os deuses em que nós adorávamos e o Deus sagrado, Deus Pai de todos nós. Falava sobre a distinção da alma e do corpo, daimons e homens, autoconhecimento, virtude, a questão da sabedoria, ética, certo e errado, religião. Então, ele trazia umas ideias novas, Sócrates. Ele nada escreveu, mas ele pregava essas ideias novas aos jovens e, por isso, ele foi condenado a morrer envenenado. Essas suas ideias, elas eram tão marcantes e tão reveladora das próximas revelações que viriam, que Allan Kardec os denominou de precursores do cristianismo e da doutrina espírita, porque eles se anteciparam, trazendo revelações que futuramente foram confirmadas por Jesus e pelos espíritos com a codificação da doutrina espírita. Essas ideias estão de forma mais extensa, colocada na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. 100 anos antes de Cristo. Essa civilização aqui representada por Allan Kardec. Não o Hippolyte Léon Denis Arrivaio, mas o sacerdote druida, que viveu no ano 100 antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de César e representava uma civilização muito evoluída, que tinha como especialidade a comunicação com o além. E chegamos ao médium dos médiuns, nesse nosso processo desses personagens, a Jesus, o Messias, o Salvador e o médium de Deus. Andamos aí longo tempo, já no 4º século depois de Cristo, a igreja, já devidamente estabelecida, se junta ao Império Romano e resolve decretar o fim da evocação dos espíritos. Numa época em que a mediunidade se apresentava
tão ricamente nas suas expressões dentro da igreja, ela resolveu cessar com esse processo. Mas na prática, observa-se que a igreja largou a mediunidade, mas a mediunidade permaneceu na igreja. Faremos apenas um destaque desse momento e não vai nenhuma crítica a nenhum processo, a nenhuma religião. É apenas um fato histórico que nos fará compreender essa nossa trajetória. A Idade Média, que ficou conhecida como a Idade das Trevas. Essas trevas, essa época, foram representadas pelas imposições do cristianismo, pelo culto às imagens, o combate às heresias, as vendas das indulgências e a Inquisição. Mas nós sabemos que, apesar de todo reinar todas essas manifestações trevosas, a luz nunca esteve ausente. E nessa época, a luz se fez pela reforma, pelo exemplo, e a reforma pela teologia. As cartas teológicas recebidas pela mediunidade de 3 santas. Os agentes desse processo, que bem representam essa fase da nossa história, na reforma pelo exemplo, Francisco de Assis, que com os seus estigmas, as suas visões do Senhor, conversas com os espíritos e todas as suas possibilidades mediúnicas, deixou para nós o exemplo de humildade e de servir em nome de Deus. Uma outra foi Chiara de Forte. Santa Chiara teve, dentro do seu processo mediúnico, dizem até, que ela realizava lá no seu mosteiro sessões de desobsessões, porque ela trabalhava com a expulsão de espíritos malfeitores. Foram muitas as manifestações da sua mediunidade, com destaque para a expulsão de espíritos malfeitores. Temos ainda Santo Antônio de Pádua, que com as suas mediunidades em mais alto grau, nós destacamos aqui algumas delas, né? Mas ele se destacava também muito por ser um orador habilidoso, que pregava e levava a mensagem com capacidade de penetrar nas massas, deixar o seu recado. Temos também uma referência a Santo Antônio de Pádua, por Allan Kardec, lá no livro dos Médios, quando ele relata o episódio em que ele pregava na Itália e, pelo processo da bilocação, ele assistiu seu pai, que estava sendo condenado em Portugal por um crime que ele não havia cometido. O seu corpo físico ficou onde ele estava na Itália, mas o seu corpo espiritual se apresentou e fez a defesa do seu pai. Livro dos Médios. Reforma teológica pela mediunidade de 3 santas. Que santas foram essas que provocaram essa reforma teológica? Numa época em que teólogos só podiam ser homens, né? E só pregavam nas igrejas homens, mas elas conseguiram ser teólogas e pregar na igreja. Por exemplo, a Hildegard von Bingen, Santa Hildegard para os católicos. Ela era uma beneditina, como eu já disse, ganhou o direito de ser teóloga e, pelo seu processo de mediunidade, ela recebia muitas orientações e, com essas orientações, ela foi conselheira de papas e bispos e recebeu a autorização
para pregar nas igrejas. Ela escreveu esses 3 volumes que se chamam As Lascívias, contendo 26 visões espirituais que ela teve. E com essas visões é que ela tentava, né, estimular a mudança na igreja, mas ela foi vencida, ela não conseguiu. Brígida de Vadistena, Santa Brígida, ela era conhecida como o correio a serviço do Senhor. Tal era a sua mediunidade, a sua atividade mediúnica. Ela recebia mensagens que escrevia sobre a forma de profecias, né? Então ela escreveu algumas obras proféticas e também foi conselheira de papas e autoridades. E ela lutou muito pela unificação da igreja, mas ela também não foi ouvida. E Catarina Benincasa, Santa Catarina. Essa santa, ela era analfabeta, mas ela foi considerada a doutora da igreja. Pela sua mediunidade, ela escreveu cerca de 300 cartas místicas também, aconselhando papas e autoridades, fazendo referência à necessidade da unidade da igreja. Lutou pela unidade da igreja, como disse, a pacificação da Itália. Chegamos aos nossos precursores da doutrina espírita. Emanuel Swedenborg foi um sueco, cientista, matemático e inventor. Mas lá pelos 56 anos, mais ou menos como Allan Kardec, explodiu a sua mediunidade. E ele recebeu uma missão de escrever uma obra, fazendo uma nova tradução, novas referências à Bíblia. Ele foi muito criticado porque ele se envolveu nessa tarefa por inteiro. Foi ameaçado de perder os títulos que ele havia conseguido, mas ele viu que ali era a sua tarefa naquele momento e prosseguiu com a mediunidade. Também Jean-Baptiste Vianney, o Curadares, que com as suas curas e os contatos com o mundo espiritual, com a sua grandiosa mediunidade nos processos de levitação, também foi um precursor da doutrina espírita e também tem as suas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Outra citação que não poderia deixar de estar aqui é a Franz Anton Mesmer, considerado o pai do magnetismo, pelos estudos que ele fez nessa área, muito especialmente sobre o fluido cósmico universal. Chegamos, então, a uma época lá das pancadas de Hydesville, uma época em que as manifestações do Espírito se deram em vários pontos, como nós veremos a seguir. A manifestação de Hydesville, a manifestação na Europa do fenômeno das mesas girantes e cadeiras suspensas, que foi esse processo que despertou em Allan Kardec a curiosidade pelo estudo científico, que culminou com a codificação da doutrina espírita. Mas essa história pode ser melhor contada aqui nesse filmezinho, que é rápido e elucidativo. Tiago, tem só no púlpito? Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as 2 filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar.
Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Através de combinação alfabética com as pancadas produzidas, chegou-se à identidade da vítima. Descobriu ainda o assassino. A família chamou os vizinhos para que estes presenciassem os fenômenos. Assim, em poucos dias, a casa passou a ser visitada por um número cada vez maior de curiosos. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Obrigada. Muito bem. Nessa época, como disse, eram muitas as manifestações e em muitos lugares. Assim é que nos Estados Unidos, essa senhora era uma escritora anti-escravagista. Ela escreveu um livro, A Cabana de Pai Tomás, e, segundo ela, ditada pelos espíritos. Esse livro tem a importância de uma certa forma, ter influenciado o 16º presidente norte-americano, que sobre a influência dos espíritos, pois ele realizava sessões mediúnicas por meio de uma médium da sua confiança lá na Casa Branca, ele pudesse lutar junto ao Congresso americano pela aprovação do fim da escravatura, pela união do país após a Guerra da Secessão, e também relata-se que ele teve, nesse processo dele de relacionamento com os espíritos, um sonho premonitório da sua própria morte. Temos ainda o personagem Dom Bosco, um sacerdote católico, e que era portador de muitas mediunidades.
mas a gente destaca a questão do sonho profético, por ser muito representativo para nós, que foi por meio do sonho profético que ele viu a criação da nossa cidade. São as suas mediunidades. Chegamos, então, ao cientista da vida espiritual nessa nossa jornada. Hippolyte Léon Denis Rivaio, que depois da codificação da doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Mas sobre ele nós falaremos e estudaremos na semana que vem. Passamos então agora a um momento de uma aguinha, rapidinho, se precisar o banheiro, e a gente volta para o nosso momento de perguntas. Precisamos de 2 pessoas para nos auxiliar aqui à frente, viu? Eliane, tem muita gente aí fora ainda? Tem, Socorro? Tem? Tá, então nós já vamos começar aqui, porque o nosso tempo está menor hoje, em função do início das atividades. Antônio Carlos, levante a mão aí, por favor, lá atrás. Antônio Carlos faz a seguinte pergunta: podemos reencarnar quantas vezes quisermos? Geralmente a gente te devolve a palavra, mas hoje, como o nosso tempo está reduzido, eu não vou devolver a palavra para você, tá, Antônio Carlos? Mas o processo não é esse, não será esse nos nossos próximos encontros. Interessante a pergunta, né? E eu tenho certeza que os amigos farão comentários também, mas nós reencarnamos, Antônio Carlos, quantas vezes forem necessárias. Porque a reencarnação, ela é a maior prova da justiça de Deus agindo em nosso benefício e atuando para o nosso progresso. E como todos nós fomos criados com a destinação de progredir de forma infinita, reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para que esse progresso se realize. Porque é através da reencarnação que nós somos colocados em contato com as pessoas, com os seres que mais necessitamos, para que, trabalhando junto a eles, possamos não só nós estabelecermos os mecanismos do crescimento que temos que desenvolver em nosso coração, na nossa mente, mas também favorecendo esses que estão ao nosso lado também ao crescimento. Olha, na verdade, pergunta boa. Eu não queria reencarnar mais. Sinceramente, seria muito mais interessante ficar lá no mundo espiritual, onde fosse. Mas acontece que a gente está até estudando um livro atualmente, lá com os médiuns todos da casa, que se chama Evolução em Dois Mundos. E nesse livro a gente tem uma informação bem clara de que o corpo espiritual, ele tem um processo também semelhante ao corpo físico, que exige que nós encarnemos. Então você não pode ficar com ele para sempre. Para ficar lá para sempre, tem que virar espírito puro. Ou ter um corpo, ou ter uma mente já tão evoluída, que possa encarnar, vamos usar essa palavra, que não é encarnação em corpo de carne, mas é ligação do espírito em corpos mais sutis, de mundos mais adiantados. Então, você perguntou e eu estou respondendo. Eu não queria, mas eu vou ser obrigado, não tem nem dúvida. Jean Carlos, lá. O terceiro precursor do Espiritismo foi em busca do conhecimento do futuro. É possível ter conhecimento do futuro? É possível.
Eu já respondo para você. Se sim, como correlacionar essa possibilidade com o livre-arbítrio? Conhecimento do futuro nos é permitido sempre para um fim útil, ou pessoal, ou coletivo. E essas premonições não acontecem de forma constante. Vamos assim, podemos até deduzir pelos os estudos que foram nos relatados através aí dos tempos, que não são com muita frequência que acontecem essas revelações do futuro. E elas são permitidas pelo plano espiritual superior, visando sempre um fim útil. Nós temos a liberdade de fazer o bem e de fazer o mal. Então, as previsões do futuro, por exemplo, eu falei agora em reencarnação, que eu não queria mais reencarnar, mas vou ser obrigado. Então, é uma previsão para o meu futuro. Eu vou ser obrigado a reencarnar outra vez, eu não tenho dúvida, porque eu não estou merecendo ir para planos superiores. Então, essas coisas têm por limite a equação complexa da liberdade. Nós não temos um futuro marcado, tem que ser assim. Você vai ter um futuro compatível com o seu passado. Por isso é que é bom no presente a gente adotar o comportamento elevado, inteligente, moral, etc., para ter um futuro melhorzinho, não é? Então, a conexão deste passado, presente e futuro é uma conexão que eu diria assim na minha linguagem, é uma equação complexa que não tem aquele traçado que impõe uma só solução. As soluções são diversificadas, mas tem coisas que vão acontecer porque tem que acontecer. Por exemplo, Judas, Jesus sabia, estava no programa, e ele disse, vai lá e cumpra o seu dever, o que você tem a fazer. Ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas. Né? Era uma coisa que estava marcada, e tinha. Mas não é assim tudo que acontece com a nossa vida. Tá certo? É uma equação bem mais interessante para a gente estudar. E nós teremos a oportunidade de fazer uma abordagem a esse respeito no estudo de A Gênese. Kardec, em A Gênese, ele desenvolve explicações em torno das premonições, das profecias, como o profeta, que é um médium, consegue enxergar esses fatos, não é? De que maneira, não é? O porquê que aquilo que ele consegue ver não acontece de acordo como ele imaginava, não é? Quais são os fatores que podem impedir a realização, antecipar aquela realização. Então Kardec, de uma forma bem clara, ele entra nessas explicações, trazendo esclarecimentos. Então, você terá a oportunidade de conhecer um pouco a esse respeito no estudo que faremos aqui da obra A Gênese. Lidiane, lá atrás. Ela gostaria de saber algo mais sobre o profeta Daniel. Ela quer saber se a gente conhece alguma obra e qual é a relação dele no processo mediúnico profético, caso tenha havido.
profeta Daniel previa os acontecimentos futuros com grande nitidez. E muita coisa relativa aos fatos que outras profecias vieram a materializar na nossa mente, ele já colocou lá atrás. Então, nesse momento é isso que a gente gostaria de responder para vocês. Camila Gomes, ali. Qual foi a contribuição das sociedades asiáticas no espiritismo moderno? Na explicação, citar apenas civilizações ocidentais. Nós teremos a oportunidade, na aula da semana que vem, que tratará de Allan Kardec, de observar que o apogeu da grande movimentação dos espíritos, ela se deu na Europa, por uma razão muito especial. A questão do próprio desenvolvimento intelectual, o iluminismo que movimentou as mentes e tudo mais. Então isso, não é, foi um dos fatos. Mas é evidente que a própria China milenária e Emmanuel, na obra Caminho da Luz, ele desenvolve as ideias mostrando a importância dessas civilizações. Ela teve a sua importância também dentro desse contexto do desenvolvimento, mas, particularmente no que tange a questão da estruturação do espiritismo, da doutrina espírita, não é, nós temos ali o centro, não é, movimentador destas ideias, não é, que foi a Europa, apesar de que Allan Kardec recebia comunicações dos mais diversos locais do mundo, e no seu estudo ele contabilizou, trabalhou, analisou tudo o que chegava das diversas partes, não simplesmente da Europa. Eu, pessoalmente, gosto de ler e reler e reler e reler o Bhagavad Gita. Vocês conhecem? A Globo estourou uma novela aí há uns anos atrás, citando muito essa obra oriental, que conta uma história fantástica da evolução do homem, da sua relação com o ser superior, que lá tem a conotação de Krishna, que ensina coisas extraordinárias que na linguagem do Espiritismo ficou muito mais de fácil compreensão, na compreensão do povo em geral. Mas é fértil a influência oriental na literatura e nos fatos, não é? E as religiões exteriorizaram isso com muito poder até hoje. O Espiritismo tem uma coisa muito interessante. Ele chega no povo, falando a língua do povo, e chega no intelectual, falando a mesma língua, a mesma linguagem. Por isso é que nós temos no Espiritismo, nesse sentido de compreensão, uma possibilidade muito ampla. Não existem mistérios, não existe linguagem complicada. Existe, muitas vezes, necessidade de conexão com as ciências do mundo, porque os avanços da ciência do mundo permitiram a compreensão melhor de certos pontos daquilo que os espíritos ensinaram. Mas é isso, eu gosto de ficar falando, vocês desculpem.
Olha, eu vou fazer a última pergunta do Pedro Amor. Pedro Amor faz o seguinte comentário. Por que Denizar Rivail adotou o pseudônimo de Allan Kardec? Ah, não vou. Rosemary, fique aí, Rosemary. Não. É a semana que vem. Você pode repetir essa pergunta semana que vem. Essa é uma pergunta marcada em toda a nossa segunda aula. E a Rosemary, que é a escalada para responder essa pergunta há muitos anos. Então, nós vamos deixar aqueles que não sabem na expectativa da semana que vem. E o compromisso do Pedro de voltar a semana que vem e fazer essa pergunta. Não é? Gente, nós finalizamos por hoje. Aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas, poderão fazê-la em qualquer época que estivermos aqui juntos, certo? Aí vocês chegam, já fazem a pergunta rapidinho, pode ser também, e pode nos entregar que elas serão respondidas, tá bom? Sempre nesse momento presencial aqui conosco, tá bom? Então vamos fazer a prece?